Olá a todos e todas, bem-vindo ao vídeo sobre vogais no português brasileiro. A discussão sobre as vogais depende que a gente fale sobre o acento lexical ou acento de palavra. Relembrando, em português, nas palavras com duas ou mais sílabas, sempre há uma sílaba mais forte ou mais proeminente do que as outras. É a chamada sílaba tônica. Na palavra casa, por exemplo, a sílaba K é a mais forte. Na palavra casar, a segunda é a mais forte. A gente tem três tipos de sílabas no que diz respeito à tonicidade. A gente tem as tônicas, tem as pré-tônicas, aquelas que vêm antes da tônica, e tem as átonas ou pós-tônicas, que são aquelas que vêm depois da tônica. A quantidade e o tipo de... Por que isso é importante? Porque a quantidade e o tipo de vogais que acontecem depende da tonicidade das sílabas. Por isso a gente dividiu aqui a apresentação das vogais em função da tonicidade das sílabas em que elas acontecem. Em primeiro lugar, a gente tem aqui as vogais que acontecem em sílabas tônicas e pré-tônicas. As que acontecem em sílaba tônica são essas que estão na coluna mais à esquerda, são 7. E veja que todas elas são antecedidas por um diacrítico. Vamos olhar aqui na tabela do Alfabeto Fonético Internacional, que está aqui ao lado, e a gente pode ver aqui na parte dos suprassegmentais, justamente aquele símbolo que aparece lá junto das vogais tônicas é o símbolo que indica o acento primário. E, então, se a gente olhar aqui e voltar para a imagem das vogais, você vê que a gente tem no português I, E, E. Então, temos vogais nas 4 aberturas possíveis, I, E, e A. São anteriores, né? E na posição posterior temos O, U e U. Lembrando que essas são vogais arredondadas, né? Uma outra coisa que é importante mencionar é o fato de que a nossa vogal A, ela não é anterior do ponto de vista articulatório, ela é central, então estaria mais ou menos no lugar onde está o meu cursor aqui no quadro das vogais do Alfabeto Fonético Internacional. Então é uma coisa mais para A e não A, tá joia? Então temos 7 vogais em posição tônica e a gente pode, indica o caráter tônico usando o símbolo diacrítico. Na posição pré-tônica, a gente vai dizer de modo geral que a gente tem 5 vogais: I, E, A, U e U. Depois eu vou discutir alguns casos em que podem acontecer E e O em posição pré-tônica. Mas elas não acontecem necessariamente. Algumas palavras sempre vai acontecer, em algumas palavras sempre vai acontecer, em outras palavras vai depender um pouco da variedade do dialeto do português que a gente esteja falando. Tá? Depois eu vou dar uns exemplos. Então aqui a gente tem exemplos de cada vogal, né, palavras em que acontecem cada uma das vogais, e os exemplos, quando você tem a mesma vogal em posição tônica ou pré-tônica, os exemplos estão à esquerda ou à direita aqui, tá? Então, livro, tia são exemplos em que acontecem em sílaba tônica, cimento, ativado, por exemplo, são exemplos de ocorrência em sílaba pré-tônica. Ok? Então, só para lembrar, 7 vogais em posição tônica, 5 vogais em posição pré-tônica. Então agora vai falar sobre as vogais átonas ou pós-tônicas. São aquelas que acontecem depois da tônica. Então a gente vai reparar aqui que o que acontece? Diminui o número de vogais. E os símbolos são um pouco diferentes, né? Qual que é a história aqui? A gente tem... os símbolos são de vogais que não estão, como eu disse, como a gente discutiu na aula sobre as vogais no alfabeto fonético, são símbolos que não estão na periferia, não são os mais
periféricos possíveis, né? E a gente tem que notar algumas outras coisas aqui também. Vamos lá, com calma, exemplo por exemplo. Então, esse símbolo, o primeiro símbolo aqui da lista, corresponde a esse símbolo aqui no alfabeto fonético. Então a gente vai ver que ele é uma vogal que é bastante parecida com o I, só que ela não é nem tão fechada e ela não é tão anterior quanto o I. Okay? Então a gente pode chamar esse ponto aqui na altura de uma vogal quase fechada, e do ponto de vista da anterioridade ela é quase anterior. E no português ela vai ser uma vogal que em geral vai ter menos duração e vai ter menos intensidade, ela vai ser pronunciada com menos energia, com menos esforço muscular e tal. Por isso que também ela é chamada de uma vogal distensa, em contraste com a vogal I, que está em posição tônica ou pretônica, que seria tensa. E o que é importante notar? Que todas as vezes que você tiver um I, uma letra I ou uma letra E ortográfica, no português, normalmente, hoje em dia, no português atual, né, você vai pronunciar com esse Izinho. Tá? Então, uma palavra como júri, do júri popular, né, ou júri, o verbo, né, veja que você pronuncia essas palavras da mesma maneira, júri e júri. Então, um outro exemplo é lápis. Nesse caso, a vogal é representada na ortografia por um I, mas na palavra leite, a gente também pronuncia isso como um I, é o mesmo I. Né? É claro que existem ainda alguns dialetos que pronunciam coisas como leite, é um E, não um I, mas é um número bastante limitado de dialetos que ainda fazem isso, que diferenciam uma qualidade vocálica de I e E na posição pós-tônica. A maior parte dos dialetos hoje em dia no português não faz isso. A gente preserva essa qualidade distinta do I e do E pós-tônicos em algumas circunstâncias, especialmente nas palavras proparoxítonas, ou seja, aquelas que têm pelo menos 3 sílabas, em que a gente tem 2 sílabas pós-tônicas. Tá bom? Então, nesses casos, a gente vai usar esse símbolo aqui, do E com 2 pontinhos em cima. Se a gente for olhar nos diacríticos, quando você tem quando você tem um trema, 2 pontinhos em cima de um determinado símbolo, especialmente de uma vogal, quer dizer que ele é mais centralizado. Veja aqui onde está o cursor no quadro dos diacríticos, está vendo? Ó, centralizado. Então isso significa que o som que recebe aquele diacrítico, ele está realizado de uma forma um pouco mais centralizada. Então, se a gente voltar aqui para o quadro das vogais, isso significa que o E que é produzido nesses casos não está aqui no extremo anterior, ele está um pouquinho mais para cá. Então, você poderia imaginar esquematicamente que seria um E mais ou menos na mesma posição de anterioridade desse I, como se ele estivesse mais ou menos aqui onde está essa mãozinha, né? Por que a gente usa isso? Porque quando você fala uma palavra como pêssego, você não diz pêssego como você diz leite, não é esse izinho aqui, né? Ou pare. Você diz pêssego, você preserva essa altura um pouquinho mais aberta do E. Tá? Então são palavras como pêssego, ópera, a gente não diz ópera, né? Mamífero, a gente não diz mamífero, ou ômega. Tá, joia? Então é um número limitado de palavras em que isso vai acontecer, mas elas existem. E claro que se você estivesse transcrevendo um dialeto em que as pessoas dizem leite, dizem quente, vocês vão usar esse símbolo aqui. Mas lembrar que a maior parte das pessoas pronuncia coisas como bife, pare, e não bife, pare. A gente talvez pronuncie isso quando está muito consciente do que a gente está falando, e a gente faz uma pronúncia extra cuidada, mas numa fala relaxada, numa fala em que você não está se monitorando, a gente vai pronunciar os E's ortográficos finais como um I. É simplesmente assim que a nossa língua é hoje. No passado a gente já fez essa distinção, mas hoje em dia não faz mais. Muito bem. Então a gente vai ter
os As em posição pós-tônica, como casa, pilha, máscara, né? Em todos esses casos, né, as vogais que estão destacadas aqui na ortografia são pronunciadas da mesma forma, né? Casa, então a gente não diz casar, a gente não diz pilhar, a gente diz pilha. Então é uma vogal que, se a gente olhar aqui no esquema das vogais, no quadrilátero vocálico aqui do alfabeto, a gente vai ver que ela é uma vogal central, mas ela não é aberta ou baixa como o A tônico ou pré-tônico. Ela é pronunciada de maneira mais fechada, mais centralizada. Tá bom? Então, por que a gente... Mas aí, porque ela é uma vogal relativamente comum, você tem um símbolo específico para ela. Diferente, por exemplo, do E. O E mais centralizado não há um símbolo específico para ele. Portanto, a gente tem que usar um diacrítico para modificar o símbolo. No caso do A, do I, também no caso do U pós-tônico, que a gente vai ver agora, a gente tem um símbolo especial. Então você vai usar esse A aqui para transcrever o som final da palavra casa, da palavra pilha e os sons das duas vogais da palavra máscara. Muito bem. Para terminar, a gente tem o som de U pós-tônico. Então, coisas como tudo, solo. Então, veja que a gente não pronuncia tudo, solo, tudo, solo. Então, é uma vogal um pouco mais fechada, não é o, é esse cara aqui. Então, a mesma coisa, ele é um som que não é totalmente posterior e não é totalmente fechado. Mesma coisa do I aqui, ele pode ser considerado quase fechado ou quase alto, quase posterior. E aí vale, todas essas vogais aqui, elas são pronunciadas, no caso do português, com menos energia, com uma articulação menos extrema, e vão ser, portanto, mais fracas. A percepção é essa, que são vogais um pouco mais fracas, mais débeis, por isso são chamadas de átonas. Tá, então são as vogais orais, tá? São as vogais orais em posição tônica, pré-tônica ou pós-tônica. A gente tem também uma série importante de vogais que são nasalizadas. Portanto, a gente aplica aos símbolos o diacrítico de nasalização. Então, essas vogais são feitas com o véu palatino abaixado. E aqui a gente vai dividir entre tônicas e outros tipos, tá? Nasalizadas, nesse caso, vogais tônicas nasalizadas. Então a gente tem 5 possibilidades: in como tinta, cinto; em como tempo, lento; an como cântico, cama; on como lontra e como mundo, assunto. Então veja que a gente tem 2 diacríticos, o diacrítico que indica a tonicidade e o diacrítico que indica a nasalidade. A gente tem também as vogais átonas nasalizadas. Só uma coisa aqui, apesar da gente estar falando de vogais tônicas, por que a gente usa o símbolo do A de cabeça para baixo, se a gente está falando de uma vogal tônica? E a ideia é que as vogais nasalizadas no português, elas são um pouco mais fechadas do que a sua versão não nasalizada. E aí, no caso do A, esse fechamento é um pouco mais drástico. Tá? Não é cântico, é cântico. Se você prestar atenção, se você pronunciar K, can, K, can em sequência e prestar bastante atenção no que você está fazendo com a língua e com a mandíbula, você vai ver que a versão nasalizada é um pouco mais fechada. Por isso o símbolo diferente. E essas mesmas vogais, elas podem acontecer em posição átona também, em casos como ínterim. Então veja que eu estou representando com o símbolo fonético que está representando a sílaba que na escrita está em negrito. Tá? Então, em ínterim, o primeiro I é representado da forma que a gente viu aqui. Tá? Seria o I normal, com a nasalização e o símbolo de tonicidade, mas no caso do pós-tônico, então o que a gente vai usar? A gente vai usar o símbolo do I pós-tônico
com o diacrítico de nasalização, tá bom? Então, ínterim, a gente tem o en como ifen, tá o exemplo aqui, iman, fóton e álbum, são exemplos, então, de vogais átonas nasalizadas. Agora a gente precisa falar sobre uma outra coisa, que são os ditongos. E aí vamos voltar um pouco para discutir o que são os ditongos, né? Os ditongos têm a ver com semivogais, né? Vamos discutir, voltar um pouco aqui antes, para discutir essa história de uma vogal, duas vogais em sequência. Então a gente tinha discutido antes que uma vogal é um som que tem um alvo articulatório que precisa ser atingido para produzir um determinado timbre ou uma qualidade acústica, uma qualidade perceptual, né? E esse alvo é definido por uma altura, por uma anterioridade, né? Por um ponto de altura da língua e um ponto nessa dimensão horizontal da anterioridade e posterioridade. Então a ideia é que você precisa que a língua esteja numa determinada posição para que você gere um timbre reconhecível. Então uma vogal pode ser caracterizada dessa forma, por um alvo articulatório. Mas a gente pode pensar numa distinção entre vogal plena e semivogal. E a história é que você pode ter, em determinadas circunstâncias, dois ou mais alvos articulatórios que são diferentes numa sequência. Tá? Que é o caso, por exemplo, de uma palavra como pai ou uma palavra como mal, né? Então, em pai você tem duas qualidades sonoras aí, mais ou menos reconhecíveis. Nesse caso, a e i, né? Em pai. E a história é que você tem dois alvos articulatórios, o A e o I, mas você meio que vai passando continuamente de um alvo até o outro alvo, ou seja, você passa de uma posição em I, né, como pai, você passa de uma posição aberta anterior para uma posição alta também anterior. Numa sequência como ao, de mal, você passa de uma posição aberta central, por exemplo, no português, para uma posição fechada posterior do u, mal, o pau. Então você passa continuamente de um alvo para o outro e você faz isso, e o resultado disso é uma mudança contínua, né, do timbre durante essa emissão, mas é uma coisa suave. E qual que é a história aí de vogal plena e vogal e semivogal? Isso tem um pouco a ver com a questão da sílaba, né? Tá bom? Não é uma questão puramente sonora. E a ideia é que em uma sílaba você só tem uma vogal que é considerada plena. Se você tem dois ou mais alvos articulatórios, como a gente estava discutindo no slide anterior, um deles vai ser uma vogal plena e a outra ou as outras vão ser semivogais ou vogais assilábicas. Então esse nome depois vai ser relevante. Se você tem, portanto, um encontro de duas coisas que são vocálicas, o alvo... Então você vai ter, na verdade, em um encontro, você vai ter uma vogal e uma semivogal, e a ideia é que o alvo da vogal plena é mais importante que o da semivogal. E aí é isso que a gente chama de ditongo, essa sequência de uma vogal mais semivogal. Quando você tem uma vogal mais semivogal, a gente diz que esse ditongo é decrescente, é alguma coisa como pai, por exemplo, ou mal. Acho que é perceptível que o mais importante aí é o A e que o I, por exemplo, né, essa qualidade segunda, ela é subordinada, ou é menos relevante. Parece que você fica menos tempo ouvindo a qualidade do I ao invés da qualidade do A, né? Ai, pai. Você pode ter o contrário também, que são os chamados ditongos crescentes, em que você tem uma semivogal seguida de uma vogal. A gente vai depois discutir alguns casos assim. E o que pode acontecer também quando você tem dois alvos é que você pode ter, na verdade, uma quebra de sílaba no meio, duas vogais plenas, e isso constitui o que a gente chama de hiato.
E aí eu tenho alguns exemplos. Cair, baú, coelho. Você não tem uma perda do estatuto de vogal plena, mas aí tem uma quebra de sílaba. Portanto, essa ideia de que se eu tenho duas vogais plenas, necessariamente eu tenho duas sílabas. Se eu não tenho duas sílabas, então uma dos alvos ali vai ser transformado em semivogal. Ele vai perder independência, digamos assim. Então ele vai ficar dependente, vai ficar subordinado à vogal plena. Então essa é que é a ideia do ditongo ou tritongo, quando você tem uma sequência vogal mais semivogal. Tá? Então no português a gente tem uma série bastante grande de ditongos orais que são decrescentes. Depois a gente fala um pouco sobre a questão dos o que seriam os ditongos crescentes no português. Ok, então vamos falar dos ditongos orais decrescentes. Como é que a gente faz primeiro a representação dessas sequências no alfabeto fonético? A gente vai usar alguns símbolos especiais. Bom, o símbolo da vogal, então vamos lembrar que aqui a gente tem uma sequência vogal mais semivogal. Então, o símbolo da vogal plena, da primeira, né, são os símbolos que a gente já conhece. Quais são esses símbolos que vêm depois? Então, tem duas possibilidades de representação que são equivalentes, mas vamos explicar o que é. Vamos começar pelos símbolos que estão aqui à esquerda. Tá? Então, aqui a gente tem o I postônico, tá? Então, esse cara que eu estou mostrando aqui, destacando com o meu cursor, o símbolo do I postônico. Isso faz sentido por quê? Porque é aquela ideia de que nessa sequência a vogal é mais importante e a semivogal é mais reduzida, por isso o símbolo postônico. E o que é esse diacrítico que está aqui? Ele parece um semicírculo, né, voltado para baixo. Se a gente for olhar nos diacríticos, a gente vai achar esse símbolo aqui embaixo, tá? Olha ele aqui, e ele indica a silabicidade. Portanto, é aquilo que a gente tinha visto na transparência anterior. A gente tem uma vogal, uma semivogal ou uma vogal assilábica. Essa vogal não constitui uma sílaba, ela está subordinada a uma vogal plena, nesse caso uma vogal que veio antes dela. Uma outra possibilidade de representar essa vogal assilábica ou semivogal é usar esse símbolo aqui, que é a letra J. E se a gente for olhar no alfabeto, ele está listado como uma aproximante palatal. E se você lembrar bem, o que é uma aproximante? É justamente uma aproximação, né, nesse caso do dorso da língua, da região palatal, que não é suficiente para gerar um ruído. É uma aproximação sem que haja uma oclusão total, nem sequer há também um fechamento tão grande a ponto de gerar ruído fricativo, né? Então é só uma aproximação um pouquinho maior. Então, se você pensar bem, uma semivogal poderia ser considerada de fato uma aproximante. Por isso essas duas possibilidades. E elas são equivalentes, tá? Escrever isso ou isso está descrevendo basicamente o mesmo som. A questão é que, do ponto de vista para inserir principalmente agora que a gente vai fazer toda a transcrição no computador, é um pouco mais fácil usar essa segunda opção, tá? Mas a ideia é que são duas notações equivalentes. Então, no português a gente tem uma série bastante numerosa de ditongos. Então, você vê que a gente tem... Por que eu separei em duas colunas? Porque tem a ver com a natureza da semivogal. Na coluna aqui mais da esquerda, o segundo elemento, o elemento semivocálico, né, ele é sempre esse elemento mais palatalizado, o I. Né? Então você tem 7
vogais possíveis, seguidas sempre da mesma semivogal. Então, ai, ei, oi, oi e ui. Tá? Então você tem todos exemplos aqui. E do lado de cá, a mesma coisa. O segundo elemento, o elemento semivocálico, ele é então o U pós-tônico, né? Então ao, el, e aí vale a mesma lógica. Do lado de cá você tem a possibilidade de representar como o U pós-tônico com o diacrítico de assilabicidade, ou do lado de cá com esse símbolo aqui. Vamos olhar o que é esse símbolo, que seria a letra W, né? E você vai olhar aqui nos outros, nessa seção do alfabeto chamada outros símbolos, você vai ver que ele é o quê? Uma aproximante, lábio velar vozeado. Então, é considerado uma articulação aproximante na região velar, ou seja, mais posterior, com labialização, né? Porque justamente é uma semivogal com os lábios arredondados, e é, nesse caso, vozeado. Então, mas a questão aqui do ponto de vista articulatório é semelhante a isso. Há uma transição entre uma vogal que aconteceu antes, uma vogal plena, e esse alvo vocálico que está na região posterior e que supõe também uma labialização. Como é mais fácil de entrar esse caractere, a gente, né, no teclado, a gente pode adotar essa notação também. E aí você vê uma coisa interessante, que é uma simetria aqui. Então você tem uma série basicamente igual à anterior, né, sendo que o segundo elemento é esse elemento lábio velar, né? Então você tem ao, el, eu, ou, ol e u. Bom, e também tem essa outra possibilidade que é o iu, que não tem do outro lado, né? Mas de maneira geral é bastante simétrico. Você tem basicamente a vogal plena pode ser qualquer uma das 7 vogais em posição tônica, seguidas do elemento lábio velar, né? Então são os ditongos orais decrescentes do português. É uma série bastante grande, poucas línguas no mundo têm tantos ditongos. E a gente ainda tem aí a gente tem essa outra série que são os chamados ditongos orais crescentes, em que o elemento semivocálico acontece antes do elemento vocálico, né, da vogal plena. O que é interessante aqui é que, mas vamos para os exemplos, né? E veja que a representação é muito semelhante. Você tem a possibilidade de representar como a semivogal mais o símbolo de assilabicidade, ou com o Wzinho, né? Então, isso é uma coisa como wa. Os exemplos estão aqui. Então, você poderia ter qua como em quase, guardo, também em posição pós-tônica como longínqua ou água, we como em aguemos, e assim vai. O que você vai reparar nos exemplos aqui é que em todos os casos você tem uma coincidência grande, que é a consoante que vem antes desse suposto ditongo crescente é sempre um k ou um g, ou seja, sempre uma plosiva velar. E então por isso algumas pessoas alguns analistas vão preferir dizer que nesse caso a gente não tem um ditongo, mas sim uma consoante que tem uma articulação secundária, que tem uma labialização, né? Então, na verdade, alguns prefeririam transcrever isso como um k seguido de um diacrítico de labialização. Isso é uma certa controvérsia, não tem uma... você vai ter gente que vai argumentar por um lado e gente que vai argumentar por outro lado. Portanto, se você transcrever desse jeito ou transcrever desse jeito, não está errado. Do ponto de vista fonético, as duas coisas se equivalem. Tá bom? Você tem outras possibilidades de formação de ditongos crescentes, que são, na verdade, hiatos que numa fala corrente poderiam ser
pronunciadas como ditongos crescentes, tá? Então eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que está aqui na outra transparência. Pensa numa palavra como essa aqui, tá? Então você pode pronunciar essa palavra como coelho, o que eu acho bastante raro e meio artificial, o mais típico é que as pessoas pronunciem como coelho. Só que se você estiver pronunciando rápido, você vai pronunciar coelho, não coelho, mas coelho. Então nesse caso, essa vogal aqui, que seria uma vogal plena, se transforma numa semivogal. Então você vai ter a sequência ue ao invés de ue. Porque é como se esse cara aqui estivesse sendo pronunciado tão rápido, né, com menos cuidado, e aí ele vira uma semivogal. Um outro exemplo disso seria, por exemplo, uma palavra como piada. Também é um hiato. Piada. Mas se você estiver pronunciando rápido, você pode pronunciar piada, piá, ya. Então você está transformando uma vogal plena num ditongo crescente. A questão é que muitas pessoas vão dizer que isso não é um verdadeiro ditongo, isso é apenas um hiato que na fala rápida, numa fala mais informal, pode ser transformado num ditongo. Então seria um processo de ditongação, mas digamos do ponto de vista mais não seria subjacentemente, não seria originalmente um ditongo, mas seria só um fenômeno de ditongação numa fala mais espontânea. Tá. E então a gente tem, para terminar, os ditongos nasais, que também é uma coisa bastante particular do português. E o ditongo nasal é basicamente um ditongo decrescente, como a gente tinha, né, como esses que a gente viu aqui antes, mas eles têm a peculiaridade de serem produzidos com o véu palatino abaixado, por isso que são chamados de ditongos nasais. E aí a notação deles é feita da mesma maneira como você transcreveria os ditongos, mas você acrescenta o diacrítico da nasalização. Então é só colocar o tio em cima. E aí a convenção é que você coloca o diacrítico da nasalização nos dois elementos, tanto no elemento vocálico quanto no elemento semivocálico. E a gente tem uma assimetria aqui, que a gente tem um ditongo que termina no elemento lábio velar, então ão, como em cão, mamão, benção, e você tem mais ditongos terminados no elemento palatal. Então, an, como em pães, em, como sem, bem, hífen, e oin, como em põe, anões, e uin, como em muito, ruim. Tá? E aí veja que vale a mesma lógica que você pode representar usando o símbolo da vogal mais o símbolo de assilabicidade, ou você pode usar o símbolo aproximante. Tá bom? Como eu disse, é totalmente equivalente. O que você vai usar ou não é uma escolha, simplesmente uma escolha. A ideia aqui é que você vai ser sistemático, e se você estiver fazendo uma transcrição e preferir usar o símbolo das aproximantes, você vai usar sempre os das aproximantes. Se você preferir usar o símbolo da vogal com o diacrítico da silabicidade, você vai usar esse o tempo todo. Tá? Então, esgotamos aqui o assunto de como representar os sons vocálicos